Tem uma pessoa na sua vida que drena a sua energia só de aparecer. Não precisa nem falar nada. A presença dela já é suficiente para te tirar do eixo. Pode ser alguém da família, pode ser alguém que você ama, pode ser alguém que você não consegue simplesmente cortar da sua vida. E o que a maioria das pessoas faz? Tenta se defender, tenta explicar, tenta converter, tenta fazer essa pessoa enxergar o que ela está fazendo. E quanto mais você tenta, mais essa pessoa tem poder sobre você. Existe um paradoxo cruel aqui que quase ninguém percebe. Cada argumento que você constrói é uma prova de que ela importa o suficiente para merecer o seu esforço. Cada explicação é uma confissão de que a opinião dela ainda tem peso dentro de você. Cada tentativa de mudar a dinâmica é uma declaração de que você ainda está jogando o jogo dela. Hoje eu vou te mostrar algo que os estoicos descobriram há 2000 anos e que a psicologia moderna confirmou. A única forma de neutralizar uma pessoa tóxica sem se destruir no processo não é lutar, é desaparecer. Não do mundo, não da vida, mas do campo de batalha emocional dela. Quando você aprende a não ser encontrado emocionalmente, psicologicamente, energeticamente, você para de ser um alvo. E quem não é alvo não pode ser atingido. Isso é o poder de não ser encontrado. E nos próximos 30 minutos, eu vou te entregar 3 princípios que vão mudar a forma como você se relaciona com as pessoas mais difíceis da sua vida, especialmente aquelas que você não pode simplesmente remover. Aquelas que estão no almoço de domingo, na festa de aniversário, na mesa da sua história. Fica até o final, porque o exercício que eu vou te dar no encerramento é o mais poderoso que já ensinei nesse canal. Vamos começar. Antes de falar sobre a solução, eu preciso que você entenda exatamente o que está acontecendo quando uma pessoa tóxica opera na sua vida. Porque a maioria das pessoas tem uma imagem errada. Você pensa num vilão, numa pessoa consciente, calculista, que acorda de manhã planejando como vai te destruir emocionalmente. A realidade é mais perturbadora do que isso. A maioria das pessoas tóxicas não sabe que é tóxica. Elas estão operando a partir das próprias feridas, dos próprios padrões aprendidos, da própria dor não processada. Isso não as torna menos prejudiciais, mas muda completamente a estratégia que você precisa usar. Porque você não está lidando com um inimigo consciente. Você está lidando com um padrão, um mecanismo, uma dinâmica que se repete automaticamente porque foi assim que essa pessoa aprendeu a existir no mundo. E esse padrão tem uma característica específica que você precisa entender. Ele precisa de você para funcionar. Não de qualquer pessoa, de você especificamente, porque ao longo de anos de convivência, essa pessoa mapeou você. Ela sabe, consciente ou inconscientemente, exatamente onde você dói, exatamente o que te faz reagir, exatamente quais palavras abrem quais feridas. Pode ser uma crítica velada na mesa do almoço de domingo. Pode ser uma comparação com o irmão, com o primo, com o filho da vizinha. Pode ser um silêncio calculado exatamente quando você mais precisava de apoio. Pode ser aquela pergunta aparentemente inocente que carrega um veneno que só você consegue sentir. E funciona porque você está disponível para ser encontrado. Você tem um ponto de entrada, uma ferida aberta, uma necessidade de aprovação, de pertencimento, de ser finalmente compreendido por essa pessoa específica. E enquanto esse ponto de entrada existir, ela vai continuar encontrando você. Não por maldade, por automatismo. Marco Aurélio, o homem que governou o maior império da história enquanto enfrentava guerras, epidemias, traições dentro da própria família, escreveu algo nas suas meditações que parece simples, mas é devastadoramente profundo. Ele escreveu: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Traduzindo para o seu domingo em família, você não tem poder sobre o que essa pessoa vai dizer. Você não tem poder sobre o padrão que ela traz. Você não tem poder para fazê-la enxergar o que ela faz. Mas você tem poder absoluto sobre onde você está quando ela diz. Poder sobre o ponto de entrada que você mantém aberto ou fecha,
poder sobre a permissão que você concede ou retira, e hoje você vai aprender a não estar lá. Existe uma cena que eu quero que você visualize. Você está num campo aberto. É noite. E existe um farol girando, varrendo o horizonte com um feixe de luz. Esse farol é a atenção de uma pessoa tóxica. Ela está constantemente varrendo o ambiente em busca de algo para iluminar, algo para atingir, algo para usar. Agora, imagina duas situações. Na primeira, você está em pé no campo, visível, presente. O farol te encontra, te ilumina, e você fica parado ali, exposto. Na segunda, você não está no campo. Você está dentro de uma estrutura sólida, com paredes grossas que não reflete a luz. O farol passa por cima de você, te procura, não te encontra, continua girando. A estratégia que você vai aprender hoje não é sobre como agir quando o farol te encontra. É sobre como construir a estrutura que faz o farol passar direto. Não é reação, é arquitetura. E essa arquitetura tem 3 pilares. Vamos ao primeiro. Primeiro pilar: feche os pontos de entrada. Deixa eu te explicar como o mapa funciona na prática. Ao longo de anos de convivência com você, uma pessoa tóxica, especialmente dentro da família, acumulou informações. Não num caderno, não conscientemente, mas no corpo, no instinto, na memória emocional. Ela sabe que quando fala do seu peso, você encolhe. Ela sabe que quando compara você com alguém, você se defende. Ela sabe que quando ignora uma conquista sua, você tenta provar seu valor. Ela sabe que quando usa um certo tom de voz, você recua. Cada uma dessas reações suas foi, ao longo do tempo, uma confirmação, uma informação gravada no mapa. E toda vez que você reage da forma esperada, você está atualizando esse mapa, confirmando que o caminho ainda funciona, que a porta ainda abre. A estratégia estoica aqui não é fingir que as feridas não existem, não é endurecer por fora enquanto sangra por dentro. Isso não é força, é dissociação. A estratégia é ir à raiz, reentender de onde vem o valor que você deu a cada ponto desse mapa. Epicteto, o estoico que nasceu escravo e se tornou um dos filósofos mais influentes da história, ensinava uma coisa que seus alunos achavam difícil de aceitar. Ele dizia: não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. Isso é radical quando você aplica à sua vida real. Quando aquela pessoa na sua família faz o comentário sobre a sua escolha de carreira, sobre o seu relacionamento, sobre como você está criando seus filhos, não é o comentário que dói, é o valor que você deu à opinião dela. E esse valor não é natural. Não nasceu com você. Ele foi construído ao longo de anos de dependência emocional, de busca por aprovação, de tentativas de pertencimento. O que foi construído pode ser desconstruído. Não de uma vez, não num domingo, mas sistematicamente, com intenção. Aqui está a prática concreta. Antes do próximo encontro difícil, seja o almoço de domingo, seja a ligação semanal, seja o evento de família que você não pode evitar, você vai fazer uma coisa simples. Você vai sentar em silêncio por 5 minutos, só 5, e vai escolher um único ponto do mapa, um ponto que você sabe que ela vai usar, aquele mais previsível, aquele mais certo de aparecer. E você vai fazer 3 perguntas sobre esse ponto. Por que a opinião dela sobre isso ainda tem valor para mim? De onde veio esse valor? Eu escolhi dar esse valor ou ele foi instalado sem eu perceber? Se eu soubesse com certeza absoluta que nunca vou receber a aprovação dela sobre esse assunto, eu poderia estar em paz mesmo assim? Essa terceira pergunta é a mais importante e também a mais dolorosa, porque ela aponta para algo que o segundo pilar vai aprofundar. Mas, por enquanto, o trabalho do primeiro pilar é simples. Comece a ver o mapa, porque quando você vê o mapa, você para de ser governado por ele automaticamente. Você ainda vai sentir o impulso de reagir, mas vai ter um segundo, um único segundo, entre o estímulo e a resposta. E nesse segundo está toda a sua liberdade. Marco Aurélio chamava esse segundo de o espaço da escolha, e dizia que cultivar esse espaço era o trabalho de uma vida inteira. Você começa hoje. Segundo pilar:
Pare de jogar o jogo dela. Toda dinâmica tóxica é um jogo, e todo jogo precisa de 2 jogadores. Isso é algo que soa óbvio quando você ouve, mas que é profundamente difícil de aceitar na prática. Especialmente quando a outra pessoa é alguém que você ama, alguém da sua família, alguém com quem você tem história. Porque aceitar que é um jogo significa aceitar que você tem participado ativamente dele. Não como vítima passiva, como jogador. Cada vez que você se defendeu, você jogou. Cada vez que você explicou, você jogou. Cada vez que você tentou provar seu valor, sua competência, suas escolhas, você jogou. E o problema fatal de jogar um jogo que a outra pessoa criou, com as regras que ela definiu no campo que ela escolheu, é que você nunca vai ganhar. O jogo foi arquitetado para que você perca, para que você se mantenha em posição de réu, sempre precisando provar algo. Então, a única jogada inteligente é essa: não aparecer. Sêneca escreveu algo que parece simples, mas tem camadas. Não lutes com quem não merece a honra do teu conflito. Lê de novo. Não merece a honra do teu conflito, porque existe algo implícito no ato de se defender. Existe uma declaração invisível que diz: você é importante o suficiente para receber minha energia de luta. Sua opinião pesa o suficiente para eu precisar rebatê-la. Quando você para de lutar, você revoga essa declaração. Agora, deixa eu ser honesto sobre o que isso parece na prática. Porque não é o que a maioria das pessoas imagina. Não é frieza. Não é indiferença performática, aquela postura rígida de quem está claramente se esforçando para não reagir. É algo mais suave e mais poderoso do que isso. É presença desengajada. Você está na sala, você ouve. Você até pode responder com palavras neutras, curtas, que não alimentam o fogo. Mas emocionalmente, você não está lá. Você está num lugar dentro de si mesmo que é inacessível para o jogo. Deixa eu te dar um exemplo concreto. É domingo. Você está almoçando com a família e aquela pessoa, você já sabe quem, faz o comentário. O de sempre. Aquele que você já sabe de cor antes de ela terminar a frase. A versão antiga de você sentiria o sangue subir, o peito apertar, a mente já construindo a defesa, o argumento, a resposta perfeita que vai finalmente fazer ela entender. A versão que você está construindo faz algo diferente. Sente o impulso, reconhece ele e, em vez de segui-lo, faz uma pergunta silenciosa para si mesmo. Isso merece a honra do meu conflito? E na maioria das vezes a resposta é não. Então você pega um garfo, coloca comida na boca, olha para outra pessoa na mesa, muda o assunto de forma natural, ou simplesmente não responde. Não com drama, não com silêncio hostil que grita que você está se contendo, com a naturalidade de quem simplesmente não ouviu nada de relevante. Isso desestrutura completamente o jogo, porque o jogo precisa da sua reação para se sustentar. Sem reação, não há vitória para a outra parte. Não há confirmação de que o botão funcionou. Não há energia para alimentar o ciclo. E com o tempo, o jogo perde o interesse. Não porque a pessoa mudou, mas porque você parou de ser um jogador interessante. Existe uma técnica específica para construir esse estado que eu chamo de âncora interna. Antes de entrar em qualquer situação difícil, você escolhe um valor, só um. Pode ser serenidade, pode ser clareza, pode ser presença. E você ancora esse valor no corpo. Pode ser uma respiração específica, pode ser uma postura, pode ser uma frase curta que você repete internamente. Esse valor é o campo que você habita durante o encontro, não a situação ao seu redor, não as palavras que estão sendo ditas, mas esse valor que você escolheu antes de entrar. É a diferença entre ser levado pela correnteza e ter um ponto fixo no fundo do rio. A água continua fluindo. Você continua presente, mas você não se move. Terceiro pilar. Construa uma vida que não precise da aprovação dela. Agora chegamos no núcleo de tudo. Porque os 2 pilares anteriores, fechar os pontos de entrada e parar de jogar o jogo, eles funcionam.
mas funcionam como técnicas superficiais se esse terceiro pilar não estiver no lugar. É como construir paredes sem fundação. Ficam de pé por um tempo, mas na primeira tempestade desmoronam. A fundação é esta. Você precisa fazer o luto. Luto por quê? Deixa eu explicar. A razão pela qual uma pessoa tóxica ainda tem poder sobre você, especialmente quando é alguém da família, alguém que deveria ter sido seu porto seguro, não é fraqueza, não é ingenuidade, não é falta de autoconhecimento, é amor. É uma criança dentro de você que ainda está esperando ser finalmente vista, esperando ouvir as palavras que nunca vieram. Eu me orgulho de você. Você é suficiente. Você fez certo. Eu te amo do jeito que você é. E essa criança não desistiu. Ela ainda acredita que se você fizer o suficiente, se você explicar da forma certa, se você finalmente alcançar o padrão certo, as palavras vão vir. Essa espera é o ponto de entrada mais profundo de todos. E é o mais difícil de fechar, porque fechar ele exige algo que dói profundamente. Exige aceitar que talvez essas palavras nunca venham. Não porque você não merece, mas porque essa pessoa talvez não tenha a capacidade de oferecê-las. Porque ela também carrega suas próprias feridas não curadas, suas próprias aprovações que nunca recebeu, seu próprio mapa de dor. Os estoicos chamavam esse processo de amor fati, amor pelo que é, não pelo que deveria ser, não pelo que você desejaria que fosse, mas pelo que realmente é. Marco Aurélio praticava isso constantemente. Ele perdeu filhos. Teve um filho que se tornou um dos imperadores mais cruéis da história. Enfrentou traições de pessoas próximas. E continuava, nas suas meditações, voltando para a mesma pergunta: o que está dentro do meu controle agora? A existência dessa pessoa na sua vida não está no seu controle. O que ela carrega não está no seu controle. O que ela é capaz ou não de oferecer não está no seu controle. O que está no seu controle é o seguinte: você para de organizar a sua vida em torno da esperança de que ela vai mudar. Isso é o luto. E o luto tem fases. Não vou romantizar isso. Vai doer. Vai ter momentos de raiva, de tristeza profunda, de saudade de uma versão dessa pessoa que talvez nunca tenha existido da forma que você imaginava. Mas do outro lado do luto, existe algo que poucas pessoas conhecem, porque poucas pessoas atravessam esse processo até o fim. Do outro lado existe liberdade. Não a liberdade de não sentir nada por essa pessoa, mas a liberdade de não precisar de nada dela para estar inteiro. A liberdade de sentar à mesma mesa, ouvir o mesmo comentário e sentir algo suave e distante, como quem olha para uma nuvem e reconhece que é uma nuvem, sem precisar que ela seja sol. Sêneca escreveu nas suas cartas para Lucílio algo que eu quero que você leve com você depois desse vídeo. Ele escreveu: o maior obstáculo para viver é a expectativa, que depende do amanhã e desperdiça o hoje. A expectativa de que ela vai mudar. A expectativa de que um dia vai acontecer. A expectativa de que se você fizer o suficiente, vai receber o que sempre precisou. Essa expectativa não está te protegendo. Está te mantendo preso. Quando você larga a expectativa, você não perde o amor. Você liberta o amor de uma condição impossível. E a pessoa também, porque você para de precisar que ela seja algo que ela não consegue ser e começa a vê-la como ela realmente é. Um ser humano incompleto, como todos somos, com suas limitações, com suas próprias dores não resolvidas. E com essa visão vem algo surpreendente: compaixão. Não a compaixão que te coloca em posição de vítima, tolerando o intolerável, mas a compaixão que te eleva, que te permite ver a dor por trás da toxicidade, sem ser destruído por ela. Isso é o que os estoicos chamavam de virtude, não como abstração filosófica, mas como capacidade prática de agir com sabedoria diante da imperfeição humana. Antes do exercício, os 3 pilares. Pilar 1. Feche os pontos de entrada. Veja o mapa que ela usa contra você. Questione de onde veio o valor que você deu a cada ponto. Comece a remover esse valor sistematicamente. Pilar 2. Pare de jogar o jogo dela.
Presença desengajada. Serenidade que não é frieza, mas recusa natural de participar de um jogo projetado para te diminuir. Use a âncora interna antes de cada encontro difícil. Pilar. 3. Faça o luto. Aceite o que essa pessoa é e o que ela não consegue oferecer. Liberte a sua vida da expectativa. Construa uma fundação interna que não precise da aprovação de ninguém. Agora o exercício. Isso vai levar 60 segundos. Faz comigo agora. Fecha os olhos. Respira fundo uma vez. Solta devagar. Coloca o rosto dessa pessoa na sua mente. Aquela que drena. Aquela que aparece no domingo. Aquela que você carrega dentro de você mesmo quando ela não está presente. Agora pergunta para si mesmo, em silêncio, o que eu ainda estou esperando dela. Deixa a resposta subir. Não censura, não julga, só observa. Sente o peso dessa espera. Quanto tempo ela já ocupa? Quanto espaço ela já tomou dentro de você? E agora diz para si mesmo, em voz alta se puder, eu te liberto dessa responsabilidade e me liberto dessa espera. Abre os olhos. Isso não resolve tudo. Esse não é um exercício mágico de 60 segundos que apaga anos de dinâmica, mas é o início de uma decisão. E decisões repetidas com intenção viram identidade. Toda vez que você se pegar esperando novamente, volta para essa frase. Eu te liberto dessa responsabilidade e me liberto dessa espera. Com o tempo você vai perceber que o farol continua girando, mas você não está mais no campo. Você construiu a estrutura, você fechou os pontos de entrada, você parou de jogar, você fez o luto e agora você simplesmente não pode ser encontrado. Se esse vídeo tocou algo real em você, se você reconheceu alguém, uma situação, uma espera que você carrega há mais tempo do que deveria, escreve aqui nos comentários uma única palavra, só uma. A palavra que representa o que você está escolhendo largar a partir de hoje. Livre.